Boa noite a todos e todas. Bem-vindos, alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, presentes hoje, participando da palestra da nossa convidada, a arquiteta Veridiana Mota, que é a nossa egressa, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo do IPA, na qual nos trará, né, um assunto muito importante e pertinente para todos, né, os docentes do curso, que é sobre prática profissional, né, de profissionais arquitetos e urbanistas, e também aprovação de projetos, né, que é um conteúdo muito importante, pertinente, que acreditamos que é importante que todos os alunos que saiam do curso tenham essa noção básica do que deverá ser feito no sentido de como encaminhar um projeto na prefeitura. Então, muito obrigada, arquiteta Veridiana, pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente agradece já de antemão aqui a tua disponibilidade para estarmos aqui, então, que você possa compartilhar toda essa tua experiência que tu tem já aí na área, né, como profissional, e que com certeza vai agregar aqui aos nossos alunos do IPA. Então, uma boa noite e fica à vontade. Muito obrigada. Obrigada, Silvana. Boa noite a todos. Então, eu vou compartilhar aqui rapidinho uma apresentação aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Só me avisa quando aparecer. Tá, te aviso. Tá. Compartilhar a tela aqui, aplicativo. Isso. Não, compartilhar arquivos. Aplicativo tela, se for a tua tela do computador. Se for o upload de um arquivo, tu vai compartilhar arquivos. Deixa eu ver, a janela do aplicativo, né? Isso. Tá. Não tá aparecendo aqui. Tá, mas acho que aqui vai dar agora. Tá aparecendo? Tá aparecendo, agora tá certinho. Agora voltou. Deu, assim. Tá tudo bem. Então, vou mostrar aqui. Bom, então, eu sou a Veridiana, né, Mota. Eu tenho 37 anos, sou casada, sou mãe de 2 pequenininhas, gêmeas, elas têm 4 anos. Eu me formei, então, no IPA em 2011. Fui uma das primeiras turmas da faculdade, né? E logo depois eu fiz um pós em iluminação pelo IPOG, em 2016. A minha experiência profissional, eu tive, assim, na área da arquitetura, foi na Porto Belo, que é uma fábrica de cerâmicas. Eu trabalhei bastante tempo lá, acho que uns 3 anos. E eu tive, assim, muito a presença, assim, de trabalhar com o cliente final, com projeto sem especificação, né? De mais técnica, assim, de cada piso específico para cada área. Então, a gente trabalhava muito com essa parte técnica mesmo. Depois, como eu já estava bastante tempo lá, eu resolvi aprender outra área. Então, eu resolvi ir para uma loja especializada em iluminação, que foi no Laboratório da Luz, que eu fiquei um tempo, também fiquei um pouco tempo lá, mas que eu já tive esse contato com a iluminação, que eu me apaixonei, até eu vim depois a fazer um pós-iluminação, porque é uma área muito, muito legal, assim, porque com luz tu vê que dá toda a diferença depois no projeto. E também eu trabalhei em escritórios de arquitetura e engenharia, que é o que dá bastante noção para gente, assim, como funciona um escritório, né? Então, assim, eu trabalhei com o escritório tanto na parte de projetos de interiores, projetos arquitetônicos, e no escritório de engenharia eu tive mais o contato de projetos complementares. Eu
trabalhei bastante tempo com projetos complementares. Então, eu trabalhei muito tempo com um projeto de PPCI, que a gente pegava muitas lojas em shopping centers, então tinha a parte de mais básica, assim, de iluminação e dos sprinklers também, os chuveiros automáticos. Então, e o projeto também hidrossanitário, que era desde residencial até comercial, hospitais, escolas. Então, assim, é uma gama bem diversificada de projetos. A gente recebia o projeto arquitetônico, o bom que eu tinha esse contato com vários tipos de projeto arquitetônico, e fazia reuniões também, assim, participava da equipe técnica, né? Então a gente tinha que resolver, junto com os arquitetos, essa parte de projeto complementar, que às vezes a gente fica só pensando no arquitetônico e esquece de pensar no projeto complementar, como é que vai ser resolvido depois. Eu me formei em 2011, em dezembro de 2011, então eu fiquei mais um tempo nesse escritório como arquiteta, e em 2012, ali pela metade do ano, eu abri o meu próprio escritório. Então, desde 2012, eu trabalho por conta. Deixa eu interromper aqui. Vocês conseguiram ver? Agora não, Veri. Tenta... tá no compartilhar tela, né? Isso. Tá, mas eu só mostrei ali a apresentaçãozinha ali do... Tá. Uhum. Era só isso. Tá bom. Daí agora eu queria ver assim se queria falar um pouquinho então do que eu trabalho, né? Qual que é a minha experiência. Não sei se alguém tem alguma pergunta ainda para fazer, assim, já quiser ir perguntando também. Mas assim, eu vou ir falando então da minha experiência profissional. Como eu trabalhei bastante tempo com essa área de projetos complementares, então eu ficava assim divulgando e ajudando muitos colegas de profissionais, arquitetos, com esses projetos. Então, eu já saí, já comecei a trabalhar por conta, trabalhando com projetos complementares. Era o que eu tinha bastante experiência e o que eu conseguia vender. E até hoje eu trabalho com isso, trabalho com diversos arquitetos, oferecendo o serviço de projeto hidrossanitário, PPCI, e as aprovações. Porque em Porto Alegre, mesmo fazendo um projeto de residencial, tu sempre tem que aprovar ele paralelo ao DEMAI. Então, tu tem um projeto com as diretrizes, as primeiras diretrizes que tu vai apresentar na prefeitura, e paralelo a isso, tu tem que apresentar um projeto hidrossanitário no DEMAI. Aline, pode perguntar. Eu queria só fazer uma pergunta. Tu estava comentando, né, que tu trabalha com esses projetos complementares. Tu também faz parte de interiores, e se faz, como que é a tua rotina, assim, do escritório, né, assim, passo a passo, até mesmo dos teus projetos complementares, né, como que é a rotina, se algum escritório te contrata, tu recebe alguma coisa, tu vai no local. Eu queria saber, assim, um pouco da rotina que tu faz no escritório. Legal, Aline. Obrigada pela pergunta. Eu faço todos os projetos, assim, não sou, assim, específica num projeto só. Eu faço projeto arquitetônico, residencial. Como eu moro em Canoas, ainda tem bastante projeto residencial. Então, eu faço desde do alicerce, faço toda a aprovação, faço acompanhamento da obra, e o cliente contratando o projeto de interiores, eu faço também. Claro que quando a gente faz o projeto arquitetônico, a gente já
faz um breve, eu digo até a gente já dá muita ideia, né, assim, o que pode ser, porque tu vai fazer um projeto de iluminação, tu já tem que prever os móveis, o mobiliário, então um layout básico tu já faz. Eu tento sempre vender o projeto de interiores, mas às vezes, dependendo o orçamento do cliente, ele não consegue fazer, porque já está com um orçamento apertado. Então, às vezes até é um gancho assim, para mim fechar um projeto arquitetônico, então eu te dou um ambiente da tua casa, tu pode escolher que eu faço o de interiores, faço todo ele, especifico o material, o acabamento, e já faço um 3D, por exemplo, de um banheiro, de uma sala, de uma cozinha, alguma coisa assim, o mobiliário, né? Quando é um projeto de interiores apenas, né, um projeto específico assim que me contratam, eu posso fazer de um ambiente, né? Às vezes, geralmente o pessoal contrata assim para um ambiente, uma sala e cozinha, que é um ambiente integrado, né? Eu vou até a casa do cliente, eu tiro as medidas e faço ali um briefing com o cliente. Eu tento perguntar. Eu prefiro sempre ir na casa do cliente, porque tu já consegue sentir tudo o que ele tem, assim, os gostos dele, tu já dá uma olhadinha, assim, mais ou menos como é que é o convívio dele. Então, geralmente, assim, tu vai no cliente, tira as medidas, já faz essa conversa, e daí eu vou pro layout 3D. Depois eu fico trocando os 3Ds pelo WhatsApp mesmo, assim. A gente fica trocando e até finalizar, porque daí a gente faz umas 2, 3 às vezes, né? Se é pouca mudança, assim, eu vou fazendo algumas alterações. Finalizando isso, eu faço um 3D mais refinado, mais especificado, tento fazer uma animação, uma renderização para ficar uma imagem bonita, né? E a especificação daí dos materiais, dos fornecedores, né? Alguma coisa assim para ele conseguir visualizar. Porque daí tem assim, tem 2 tipos de serviço que ele pode contratar, né? Ele pode contratar só o projeto de interiores e pode contratar com acompanhamento. Daí, geralmente, eu gosto de especificar assim, esse valor do projeto é com 2 visitas, com 3 visitas. Mais do que isso, então, é uma visita técnica separada. Porque tu não sabe, às vezes, quantas vezes tu vai ter que ir na obra ou acompanhar, ou tem muito cliente, assim, que pede para te esperar um fornecedor lá porque ele está trabalhando. Então, daí tu vai ficar lá quantas horas esperando aquele fornecedor, né? Então, é bom tu cobrar por visita separado depois. Naquele valor lá que tu cobrou do ambiente, vamos dizer, 2, 3 mil, mas depois tu cobra lá a tua hora técnica, 200, 300 reais, separado para te ficar lá à disposição dele, esperando o fornecedor, ou a instalação de uma pia, ou a instalação do mobiliário com marceneiro, né? E tu já teve caso, assim, de quando tu especifica os materiais, por exemplo, que o cliente te pede para tu efetuar essas compras para ele, ou não? Geralmente o cliente que... Sim, isso seria como se fosse uma administração da obra, né? Eu vou te dizer assim que eu particularmente prefiro não fazer essa parte de serviço, porque eu gosto de indicar o fornecedor e ele negociar diretamente com o fornecedor, porque para mim eu acho que dá menos dor de cabeça e ele sente mais confiança também em estar tratando e negociando direto com o fornecedor. Mas se tiver que buscar o material e levar na obra, eu vou tranquilo, assim. Só que eu passo o telefone do fornecedor, passo a especificação dele, assim, por WhatsApp mesmo. É bem tranquilo hoje em dia, né? Com o WhatsApp, assim, é muito tranquilo, assim, tu mandar os contatos, mandar foto, tudo. Ele já paga e entrega, ou às vezes tu faz isso. Mas eu prefiro não
fazer essa administração. Até porque, assim, ó, se tu for fazer uma administração de obra, que é comprar, tu vai estar mexendo com o dinheiro dele, mais esse dinheiro dele, né? Então, tu tem que cobrar mais por isso também. Tem que dizer, porque é uma responsabilidade tua, né? Ah, tu comprou tantas lâmpadas, daí queimou, daí tu vai ter que tirar do teu bolso para colocar ali naquela obra. Grazi, pode fazer pergunta. Tranquilo. Boa noite, Veridiana, tudo bem? Oi, tudo? Guria, tu tem como dizer mais ou menos assim, ó, como que tu organiza, assim, ó, um passo a passo, desde que o momento que o cliente chega no teu escritório, como que tu combina a parte de fazer aprovação, o que que tu inclui, o que que tu não inclui nessa parte de aprovação, até a entrega dos projetos finais. Como que tu organiza assim esse passo a passo dentro do teu escritório? Não sei se fui clara. Assim. Tu diz assim, quando eu fecho o orçamento de um projeto arquitetônico, o passo a passo. Isso. Assim, ó, geralmente, até assim, falando assim, hoje em dia, como eu tenho duas filhas pequenas, então eu tenho horário só da tarde para o escritório, para me organizar no escritório. Então, eu tenho, assim, geralmente eu dou um prazo um pouquinho maior para peço, né, um prazo maior para eu poder entregar. Eu faço o layout, eu faço primeiro o layout e já vou enviando, sempre vou enviando por WhatsApp, assim. Até esse ano, por causa da pandemia, eu consegui fechar alguns projetos bem legais, assim, e a gente acabou trocando muito WhatsApp, assim, a gente não teve tanto contato, e consegui resolver assim. Eu procuro fazer pelo menos uma entrega por semana, assim, de tipo, um layout, daí troco, daí eu mando o outro, e daí depois, até eu vou mostrar para vocês depois um projeto mais arquitetônico, né, que é um pouco mais simples, vamos dizer assim, que um projeto de interiores que é mais detalhado. O que precisa para aprovação? O projeto para aprovação ele é um pouco mais simples do que um projeto executivo, daqui a pouco, né? Para aprovação na prefeitura. E depois que ele é aprovado, eu faço um primeiro projeto, depois eu encaminho para a prefeitura, e a prefeitura sempre pede alguma ressalva, alguma coisa, alguma mudança, eu vou modificando, e daí que eu parto para os projetos complementares, que é o projeto hidrossanitário mais detalhado, o projeto elétrico, o projeto estrutural. Não sei se te respondi, se seria isso Sim, perfeito. Muito obrigada. Uma coisa, né, Veridiana, que os alunos, a gente, dentro da disciplina de seminário, a gente aborda, né, então eles fazem um trabalho do briefing, de elaborar um orçamento, né, eu mostro lá um modelo de contrato de trabalho lá do conselho, mas é claro que é sempre muito importante, porque cada profissional, ele tem, né, uma metodologia de trabalho, a cada profissional existe algumas especificidades. Isso que tu comentaste ali, né, de que tu não trabalhas com o dinheiro do cliente, quer dizer, eu já também comentei com eles, né, por exemplo, eu também nunca trabalhei com essa questão, então, mas são formas diferentes, assim como tem profissionais que também fazem a gestão, né, de poder acompanhar, de poder efetuar os pagamentos para os fornecedores, né, de lidar com o dinheiro do cliente. Mas é bem aquilo que tu sinalizaste, né? A gente acaba ficando responsável, porque daí, se tem algo que estraga, ou que dá algum problema, que vem errado, ou que vem com defeito, quer dizer, é um trabalho que a gente acaba, muitas vezes, tendo um tempo bem grande em cima disso, né? E fora que a confiança também, que eu acredito que o cliente tem que ter, nesse sentido, com o profissional também é grande. Mas eu também percebo, né, uma coisa que você comentou e que também percebo é que os clientes gostam de tratar diretamente com os fornecedores. Eu acho que até eles se sentem mais seguros,
né? E até no sentido de, bom, o fornecedor vai estar dando o orçamento, que ele poderá estar efetuando outros orçamentos, né, com outras empresas, que ele mesmo poderá estar escolhendo qual fornecedor que ele quer trabalhar, ou qual mão de obra que ele quer contratar. E aí, uma coisa que acredito, né, que seja importante também, talvez, assim, somente controlar, porque às vezes quando o cliente paga tudo e a mão de obra não executou tudo ainda, acaba a pessoa não voltando, né, para finalizar aquilo que ficou pendente. Então, nesse sentido, talvez importante é só comunicar ao cliente, né, talvez, olha, não paga a última parcela ainda porque não está feito, né, todo o serviço, coisas desse tipo. Porque realmente, acho que as pessoas da mão de obra, quando recebem tudo, né, e se tem algum detalhe, alguma coisa lá que ficou pendente, isso acaba não conseguindo mais retorno, né, de buscar essas pessoas para dentro da obra para finalizar. Sim, eu tive um contrato, um serviço que foi só para acompanhamento da obra, que eles me contrataram só para acompanhar a obra. Só que daí, lá no início, eu já falei, tem que fazer um contrato bem certinho com o empreiteiro que vocês contratarem e cuidar, já que o orçamento está certo, vamos dizer, apertado, e cuidar muito conforme as etapas da obra. Porque às vezes acontece isso mesmo, assim, foi estipulado um valor semanal para pagar o empreiteiro. Só que daí ele sempre vai pedir mais, sempre acaba pedindo mais. Porque colocou mais alguém, então precisa pagar mais. E chega lá no final, não falta, e o cliente dele não tem mais dinheiro, como é que ele vai fazer, né? Então, assim, sempre é bom instruir, mesmo que tu não administre a obra, instruir para fazer um contrato, oferecer esse serviço também, que é o... como é que a gente chama de financeiro, planilha ali, físico-financeira, né? Físico-financeira, isso. Sugerir esse serviço, assim, porque às vezes até tem algum cliente que tem mais essa noção, mas tem clientes que não tem noção nenhuma disso, né? Então, tu pode oferecer um serviço, esse pode ser um plus no teu serviço, então, oferecer uma planilha que ele consiga estar administrando e controlando esses gastos, né? Isso é bem, bem importante. Que é claro que isso tudo também tem que ficar bem claro no próprio contrato, né? Que o profissional tem com o cliente. Eu acho que também isso é essa visibilidade. São serviços diferentes, né? Tem o serviço de projeto arquitetônico, junto com a aprovação. Geralmente, um projeto arquitetônico, tu faz a aprovação também junto na prefeitura, não tem como desvincular isso, né? Quando é casa. E depois tem o acompanhamento da obra, e tem a administração da obra. Então, são serviços diferentes. A administração da obra tem que ver se o cliente vai estar disposto a estar pagando 10%, 15% do valor total da obra para te estar pagando o pedreiro, para te estar pagando o fornecedor. Então, tu vai estar bastante envolvido com toda essa parte financeira da obra, né? Então, tu tem que ter um respaldo bem grande por causa disso. Se faltou material, se roubaram material, tudo isso tu vai estar responsável, né? E acompanhamento não, acompanhamento tu é contratado a acompanhar uma vez por semana a obra, tu vai lá e vai ver se está feito certo ou errado. Então, tu vai explicar se não foi feito conforme o projeto ou não, se vai ter que desmanchar ou não. Só que daí, se não foi a tua responsabilidade a mão de obra contratada, então, tu tem que deixar bem especificado isso também, porque acontece muito isso, assim, o cliente quer contratar a mão de obra mais barata e tu chega lá, que aconteceu, eu tô falando isso porque aconteceu comigo, né? Eu chegava lá na obra durante a semana e o pedreiro não sabia botar um tijolo, botava um tijolo em cima do outro, em vez de fazer o contrafiado, não fazia amarração, não tinha verga contra verga nas janelas. Então, tu não é responsável pela mão de obra, tu acredita? Ele contratou um pedreiro, um profissional, tu vai chegar lá, vai estar certo, mas se não tá, então tu tem que pedir para desmanchar e fazer de novo. Essa é a parte do acompanhamento, diferente da administração. Tá certo. Grazi, quer fazer alguma pergunta?
nessa parte do acompanhamento, no caso, é como se tu fosse fazer uma fiscalização do teu projeto naquela obra, pelo que eu entendi. Pode ser de qualquer obra. Sim. E nesse acompanhamento, tu também fiscaliza, no caso, os projetos complementares, onde tem as esperas de tubulações, as esperas elétricas, a parte de estrutura, fundação, o aço, tudo isso tu acaba fiscalizando junto também. Isso. Por exemplo, assim, na parte de ferragem, eles estão fazendo os estribos, geralmente eles separam com um número ali. Quando eles estão fazendo e colocando pro ladinho. Daí tu pega o projeto estrutural e tu vai conferir se está de acordo com o que foi especificado ali, se está com a espessura do ferro conforme o projeto. O projeto elétrico, tu vai ver também se tá os fios conforme a bitola, os conduítes conforme foi especificado no projeto elétrico. O hidráulico vai ver se as descidas estão, se as caixas de inspeção, caixa de gordura, se estão conforme todo o projeto. É um monte de coisa, né? Eu entendi, perfeito. Por isso que tudo isso tem que estar muito previsto, né, no orçamento, tá tudo muito claro, né, esclarecido para o cliente, até para que o cliente ele possa valorizar realmente o trabalho do profissional, né? Então, acho que poder esclarecer, exemplificar, colocar sempre o cliente, né, acho que a par, né, do que vai ser feito. Então, é uma forma de nós podermos, né, sermos valorizados também perante a profissão, né? Então, que tudo dá muito trabalho, demanda muito tempo, né, que existe, tem que ter um conhecimento, uma experiência, né, em cima do trabalho, que é muito importante. Então, não é só, né, ela é uma visitinha, né? Então, acho que quanto mais a gente conseguir sempre explicar para o cliente tudo que vai estar sendo feito e deixar ele sempre a par, né, é mais vantajoso no sentido de que a gente vai estar valorizando a nossa profissão. Mais alguma pergunta, gente? Por hora, não? Quando vai acompanhar a obra, tem que estar sempre com uma trena na mão, porque acontece, daqui a pouco tá fora do esquadro, né? Como é que pode? Comum, né? Que é comum, meu Deus. E, tipo, uma obra nova, como é que ficou fora do esquadro? Daí, tudo eles falam que vão tirar no reboco. Ai, que horror, pior. Não, isso aqui a gente resolve no reboco. Então, e o cliente está confiando em ti ali, né? Só que o que acaba acontecendo isso, assim, às vezes de tu não conhecer a mão de obra, por isso que é bem delicado essa parte de acompanhamento, de administração. Se não é uma mão de obra que tu conhece ou que tu já viu o serviço, de tu dizer, vai ter que desmanchar. Daí o cliente acaba gastando mais, né? Porque ele acabou contratando pelo preço, não tinha referência do profissional. Então, muitas vezes, claro que espero que não seja sempre assim, mas muitas vezes acaba acontecendo isso, né? E o barato acaba sendo caro, exatamente. E como tem clientes, né, Veridiana, que saem sempre assim, olham 3, 4 orçamentos, não. Às vezes não quer nem saber qual a empresa, nada. Não, é o mais barato. Quer dizer, não é sempre por aí, né? Porque às vezes, muitas vezes, dá para te dizer que o mais barato acaba depois sendo mais caro. Mas aí vale da nossa experiência também em poder passar, né, para o cliente, quer dizer, se conhece a empresa, já tem alguma referência, né, também está passando isso para o cliente, que é a forma que a gente tem para que o cliente escolha a melhor opção, né? Eles têm a liberdade, é claro, de fechar com quem eles querem, mas que a gente consiga, né? Porque senão é mais trabalho para a gente, na verdade. Sabe que aquela empresa vai te dar problema, vai fazer mal feito, que tu vai exigir que tu faça mais acompanhamento, né? Então, acaba às vezes atrasando a obra. Quer dizer, aí é uma bola de neve. Mas, assim, Veridiana, em relação a aprovações de projeto, né? Não sei se terias algum exemplo, alguma coisa que tu possa
que é uma parte que os alunos eles não têm, né? Não existe uma disciplina de projeto legal, alguma coisa nesse sentido, que faça com que os alunos compreendam, né? Então, bom, finalizei um projeto, né? Vou ter que caminhar para a prefeitura. É claro que a gente sabe que, dependendo da prefeitura, algum ou outro detalhe acaba se diferenciando. Às vezes, né, até o próprio nível de exigência das prefeituras acabam sendo diferentes, né? Então, às vezes, Porto Alegre tem umas certas peculiaridades, de repente Canoas tem alguma outra coisa, Gravataí tem outra. Então, isso a gente sabe. Mas, no modo geral, né, finalizando um projeto, então, o que tem que ser feito? Para onde vai primeiro? Né? Que documento que tem que ser preenchido? Né? Qual é o primeiro passo a ser feito? E até que chegue, né, numa conclusão de aprovação. Os alunos aqui não perguntaram isso, mas eu tenho certeza que é uma dúvida aqui que eu acredito que praticamente todos tenham, porque é algo que a gente vai acabar fazendo só depois de formada, né? A gente acaba não vivenciando em nenhum momento isso na faculdade, e eu sei que é muito difícil, né? Para quem sai assim logo de cara, bom, meu primeiro projeto, fiz lá o projeto da casa, poxa, e agora? Né? E aí vai perguntando para outro, sim. O projeto que a gente, vamos dizer assim, o projeto para ser aprovado na prefeitura, um projeto arquitetônico, que é de uma casa, um projeto comercial seriam salas comerciais, e reforma, dependendo do momento da área também, assim, deixa eu ver o que mais. Porque projeto de interiores a gente não precisa aprovar na prefeitura. Só que precisa, quando é em apartamento, fazer, a gente precisa sempre fazer uma RT, né, como responsável técnico, e geralmente apresentar no condomínio também esse documento, né, para poder ter a liberação para fazer a reforma. Então, num projeto arquitetônico, tu vai fazer ali a planta baixa, corte, fechadas, e tanto em Canoas quanto em Porto Alegre, eles pedem uma planta hidráulica básica. O que é a planta hidráulica básica? Que tu mostra onde é que tem as caixas de esgoto e a fossa e filtro. Tem uns documentos que tu consegue pesquisar pelo site para ver se está passando rede de esgoto na frente. Por exemplo, na DM, tu procura ali no site da prefeitura, DM municipal, tu coloca um endereço e ele vai te dar vai te aparecer como se fosse um Google Maps ali, e tem uns ícones que tu pode clicar ali para marcar. Então, tu vai aparecer ali se está passando rede de esgoto na frente do terreno ou não. E porque daí, se tá passando a rede de esgoto na frente do terreno, tu não vai precisar de fossa e filtro. Então, tu pode ligar direto no... É bom sempre tentar ver o máximo possível, assim, código de obras, que nem essa do DEMAI, ver tudo que tu precisa antes de levar, porque senão tu vai ter aquele vai e volta. Por que muita gente não gosta de trabalhar com aprovação na prefeitura? Porque tu vai e volta 1 milhão de vezes lá. Só que se tu olhar mais, ou pegar, eu fiz estágio com arquiteto, e ele tem uma plantinha básica lá, aquela planta com planilha, uma planta de DEMAI, no site do DEMAI tem como é que é a planta padrão, é bem simples, assim. Então, procura sempre ver essas coisas antes, tenta ligar. O DEMAI é um dos órgãos mais fáceis que tem de aprovar projeto, assim. Não, eu digo porque eles são bem acessíveis para tirar as dúvidas que a gente tem. Tem um técnico sempre lá, ou eles, agora, por causa da pandemia, eles estão respondendo bastante coisas por e-mail também. Então, assim, procurar sanar mais as dúvidas antes e deixar tudo mais preenchido e resolvido antes de levar na prefeitura, porque isso acaba nos cansando e desgastando muito essas idas, né? Porque cada vez que tu leva um projeto lá, é um profissional diferente que vai avaliar. Então, tu sempre vai ver, mas isso aqui, mas isso aqui. Mas tenta fazer, ou imprimir, ou fazer tipo um checklist
para te ver, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, sabe? Eu vi o recuo, eu vi o afastamento, que vi o número, a área, que eles implicam muito, né? Aberturas, a abertura está muito próxima à janela, a divisa. Então, ver os recuos, afastamento, as áreas se estão dentro do... Então, e já levar o que tu considera, né, mais certo possível, para não ter essas tantas idas e vindas, né? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu vou mostrar um para vocês de Canoas, aqui. Deixa eu ver. Como é que eu faço para... Oi, tá aparecendo. Oi? Tá aparecendo a tua tela. Tá. Daí aqui, ó, esse aqui é um projeto residencial, esse aqui é uma ampliação, né? Então, esse aqui é um padrão, tipo, planta de situação, planta de localização. Aqui, como é de Canoas, um quadro de áreas bem simples, que eles pedem, não precisa ser aquela gigante, como eu falei. Só tá a janela veridiana aparecendo os arquivos de prancha 1, 2, eu acho que tem não que... Não tá aparecendo isso aqui? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho que eu vou ver. Acho que eu tenho que abrir uma por uma aqui. Tá. Conseguiu ver? Agora sim, tá aparecendo. Uhum. Tá. Aí, se tu quiseres dar zoom, montar na tela, né? Tem a do lateral esquerdo ali. Tem. Tá. Aqui é uma planta de situação. Uhum. Daí, assim, que nem eu disse, assim, eu pego, depois eu vou mostrar aqui no site deles, tem uma lista de documentação que precisa. O que eu vou precisar ali? Uma certidão da matrícula atualizada do lote, eles pedem até 6 meses, então tu vai no registro de imóveis e pede uma certidão atualizada. Essa certidão atualizada vai te dar todas as medidas do lote, e o afastamento eles pedem sempre da esquina mais próxima, e que isso está escrito na certidão. Aqui a área edificada. E a área permeável também é uma coisa que eles sempre pedem. Aqui em Canoas, eles têm a exigência, mesmo em projeto residencial, do piso tátil. Então, daí tem uma medida padrão, tudo. E a planilha aqui é bem... Eu acho que é mais objetiva. A planilha aqui, bem, as áreas, a ocupação e as taxas. Deixa eu ver aqui. Já abriu aqui? Opa, agora eu com o microfone fechado. Já apareceu. Uhum. Tá. Essa aqui, como é uma ampliação, então daí eu coloquei nas cores, né, que demonstra. Essa aqui é toda a parte de baixo vai ser existente, e eles vão fazer um segundo andar. Vai ser transformado em um sobrado. Então aqui não tem muita informação, é só questão de revestimento, coloquei aqui. Deixa eu ver. Na verdade, é todo um conjunto, né, do projeto arquitetônico, então, para licitação. E isso, só que não precisa. Até aqui eu coloquei. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aqui. Tá. Aqui eu coloquei o mobiliário, mas não precisa nem ter o mobiliário, na verdade. É só quando é vaso e pia que eles exigem, né? Então, layout nem precisa ter para aprovação. E aí, sinalizar áreas laváveis, rachura de piso, ou não? Vou entrar aqui no arquivo.
A gente coloca... Seria a parte do equipamento mesmo. Mas assim, daí aqui vai uma legenda dos acabamentos. E também eles pedem daí o memorial descritivo, né? Do que vai na... Aqui um corte. 2 cortes, 2 fachadas. É bem... É como um projeto arquitetônico, né? Um projeto... Só daí tem que cuidar o que eles pedem de escala. Geralmente essas escalas é 50 ou é 100. Isso é de acordo com o código de obras da cidade, né? Às vezes eles têm até uma dimensão máxima de prancha, de folha que eles pedem. Por exemplo, no DEMAI, para aprovar um projeto, a folha tem que ter a altura máxima de 1 A4, a prancha. Depois eu mostro um aqui. São detalhezinhos, né? Porque daí qualquer coisa ali que fuja do que eles querem, volta. Então é que nem tu falaste, é sempre muito importante fazer essa pesquisa antes, né? Verificar o que cada parte solicita, para não ter esse vai e volta, porque às vezes o cliente ele não tem mais muita paciência, né? Eu vejo assim, às vezes, mas por que tá demorando tanto, né? Aí parece que ficam até desconfiados, não, mas o mínimo o arquiteto nem encaminhou, né? Nossa, mas por que leva tanto tempo? E às vezes é esses detalhezinhos, né? Porque daí vai, volta, vai. Então, que nem a Veridiana falou, então é importante sempre essa conferência, né? E que também, dependendo, conforme da cidade, poderá ter algo ali diferente, né? Ela própria comentou ali a altura da folha, né? Quer dizer, talvez não sejam todos os locais que exijam, né, isso. Então, sempre tem que estar conferindo, né? Por todos, assim, que eu já vi, acho que é só o DEMAI que pede esse, assim, que seja uma altura de 1 A4. O resto até que não é, o resto não pede. E dados de legenda, Viridiana, espaço, do que tem que constar para assinaturas. Isso às vezes parece assim que passa despercebido, mas tem que ter aqui, ali. Em cima do selo sempre tem que ter o espaço do A4, né? Sempre o espaço livre do tamanho do A4, que é para ir os carimbos. Porque quando eles fazem as dobraduras, ele acaba ficando no tamanho do A4 para colocar dentro das pastas. A Graziela está perguntando o que vem primeiro na aprovação de Porto Alegre, a aprovação do arquitetônico ou do DEMAI? Assim, tu tem que entrar com o processo de aprovação do arquitetônico, e quando entrar com o processo no arquitetônico, já entrar no DEMAI. Só que se tu entrar no DEMAI e não constar que tenha nada na SMOV, daí eles não continuam com o processo. Porque eles vão lá na SMOV consultar o que está sendo aprovado. Então, tu tem que entrar paralelo com os dois. Isso é bem importante, né? Então, o que vem primeiro, o que vem por segundo, na verdade é praticamente junto, né? É junto, porque assim, por exemplo, agora eu tô na equipe técnica para a gente aprovar um projeto de um prédio histórico no centro de Porto Alegre. Então, a gente não conseguiu ainda, porque ele já é um prédio histórico, então é bem complicadinho, assim, o processo. Então, eu tentei entrar no DEMAI, só que eles disseram, não, mas não tem nada lá, não está nada aprovado lá ainda, não consta nada. Então, eu tenho que estar lá primeiro tramitando na prefeitura, na SMOV, para o DEMAI também estar aprovando. Então, na verdade, primeiro na prefeitura, tem que ter a licença e tá tramitando junto com o DEMAI. Porque é que nem esse daqui que eu mostrei, a gente faz a planta do arquitetônico, a gente já vai fazer a do hidrossanitário junto. Porque é tranquilo, né, do DEMAI. É só a planta das caixas, né. Até a do DEMAI é um pouquinho mais complicada aqui, porque eles pedem mais uma planilha também, um memorial descritivo. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui uma para vocês verem um modelo. Vocês estão visualizando? Não, ainda não. Não, tá. Deixa eu fechar aqui. O que a gente percebe também muito é que tem profissionais que geralmente não gostam de fazer essas plantas, né, de projetos complementares. E se for o caso do profissional não fazer, também é algo a ser sinalizado lá no orçamento, porque às vezes o cliente acha que a pessoa já está fazendo tudo, né? Quer dizer, projeto, todos os projetos complementares, mais execução, acompanhamento. Então, sempre deixar isso claro, até porque, não sei, eu percebo assim que no mercado tem vários escritórios que preferem terceirizar essa parte, quer dizer, depois tem que fazer uma planta elétrica detalhada, tem que fazer um hidráulico mais detalhado, né? Sim. É porque assim, ó, o que eu acho assim, né? Eu, por exemplo, como eu faço algumas casas, eu já faço o projeto o arquitetônico, o hidráulico. Claro que eu tenho esse conhecimento por ter trabalhado num escritório que trabalhava com projetos hidráulicos, talvez por isso, né? Mas o elétrico, a única coisa que eu terceirizo daí que eu aviso o cliente que é o estrutural. Que daí eu digo, tem na minha equipe um engenheiro estrutural que a gente tem que fazer um orçamento à parte, né? Ou senão eu já falo, não, o orçamento ele fica total assim, eu às vezes nem falo, né? Mas eu explico o que tem dentro daquele orçamento, né? Tem o projeto arquitetônico com aprovação, o hidrossanitário, o elétrico e o estrutural. Eu explico que tem todos esses e junto daí tem um profissional, um colega que faz. E aí mais a RRT desse profissional que vai assinar pelo projeto estrutural, né? Isso. Acho que seria... Isso também é uma coisa importante que a gente pode trabalhar em equipe com vários profissionais, mas também acho que sempre cuidar, né? Quem que vai estar assinando a responsabilidade técnica? Né? Então, às vezes, a gente trabalha em equipe, tem um engenheiro que faz a parte da estrutura, tem um outro profissional que faz a parte do acompanhamento, mas cada um acho que tem que ter a sua RRT e a sua responsabilidade, no momento que vai ter outras pessoas contribuindo, né, com as suas partes específicas, não pode depois ficar toda a carga de responsabilidade em cima, né, de uma única pessoa, quer dizer, cada um dentro da equipe vai ter a sua RRT e a sua responsabilidade técnica. E às vezes poderá passar despercebido, às vezes a gente acaba fazendo no início, sem perceber, né? Mas é o direito de quem vai estar trabalhando e fazendo a sua parte, e também até para poder o cliente, né, valorizar e também ter essa responsabilidade, senão vai que acontece alguma coisa errada também. Eu digo, opa, mas não foi eu que fiz o projeto estrutural ou alguma coisa assim. O que acaba acontecendo muitas vezes também é que tu, para aprovar o projeto na prefeitura, tu tem que fazer a RRT de projeto, daí na RRT de projeto vai o projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, que tu tem que especificar na RT, o elétrico de baixa tensão e o estrutural, que daí é da fundação, tu tem que especificar ali que está incluída a fundação, porque não, sempre quando vocês forem preencher uma RT, as primeiras, é bom ligar para o CAL para perguntar como é que faz, porque assim, às vezes tu daí preencheu errado, daí já tem que retificar, então... Já liga antes de ter as dúvidas, ou que nem no início, assim, eu tinha dúvida às vezes da atividade, qual atividade incluir. Tu liga para eles e eles já te explicam. Não, isso, eu explicava, né, qual que era o serviço. Não, essa RT é de uma, por exemplo, reforma. É RT de laudo técnico. Quando tu vai fazer uma regularização. Uma regularização residencial, tu tem que fazer uma RT de laudo técnico, porque aquela residência já existe. Então, é diferente. Daí, sempre faz isso. No início, até ter confiança, saber como é que faz. Porque, assim, vai o ART de projeto arquitetônico, hidrossanitário,
elétrico e estrutural. Ali no estrutural, na descrição, tu vai ter que especificar que é de fundação, impermeabilização, que eles pedem também, e isso já é uma coisa que tu tem que descrever ali na hora de aprovar o projeto, né? Uma coisa que, tipo, tu não sabe, só quando tu for lá 1000 vezes, que daí tu vai saber que na descrição tinha que estar escrito na RT, que tinha que constar de fundação, só que não tem uma RT específica ali de fundação. Então, tu tem que descrever lá no campo. E qual outra? E tem que estar também as de execução. Daí, o que acontece? Às vezes, tu não é contratado para executar, só que tu tem que aprovar o projeto. O que eu faço? Eu faço assim, às vezes eu faço todas as RTs para aprovar o projeto. Só que depois tu tem como tirar do CAL, daí só que daí tu tem que anexar lá um documento dizendo que tu não é mais responsável. Porque daí outro profissional que ele vai contratar para executar a obra, ele vai ter que fazer uma RT para poder executar a obra, para acompanhar essa obra. Então, daí, às vezes, acaba acontecendo isso. Na aprovação do projeto, eu vou ter que fazer RT de projeto e de execução para conseguir aprovar na prefeitura, só que o cliente ainda não tem um profissional ou não vai me contratar, vai contratar uma construtora. Porque acontece muito isso, eles vão contratar uma construtora, uma empresa que já faz tudo, e me contratou só para o projeto. Que é até bom, né? Porque às vezes eles pegam as construtoras, né, que fazem tudo, já faz o projeto, já faz a mão de obra, né? Mas às vezes, como ele te contratou antes de conseguir uma construtora, né? Então daí tu acaba aprovando tudo, só que depois tu tem que retirar a de execução. Noha colocou aqui, para aprovações de obras da Caixa, eles pedem a RT de impermeabilização também. Visto isso que eu disse, eu tenho que descrever daí no campo ali na descrição da RT e falar sobre isso. Porque daí tem que dizer assim, que está incluído as fundações e também a impermeabilização do perímetro. Porque eu já fiz também aprovações pela Caixa e eles pediram isso, daí eu já coloco em todas, quando é projeto residencial, eu já coloco sempre isso também. Detalhes que fazem diferença, né? Senão depois tem que refazer. Essa questão da RRT é algo que, claro, teve uma época que nós estávamos no CREA, eu ainda sou da época do CREA, depois entrou o CAL, e aí mudou muita coisa no sistema, né? Agora, recentemente, também ainda estão aprimorando, acho que... mudou tudo agora. Muda tudo de novo, quer dizer, quando tu tá familiarizada do jeito, tu vai agora, vai fazer uma RRT, agora, recentemente, vai fazer outra, quer dizer, já mudou. Então, não é grandes mudanças, mas a gente já sente, né, que, onde é que estava aquilo, como é que eu faço? Então, isso é algo, assim, que talvez a gente mostrando hoje, daqui a pouco, 2, 3 semanas depois, eles já estejam aprimorando de novo, né, mas, basicamente, né, Veridiana, vocês poderiam explanar um pouquinho, assim, sobre isso, sobre o preenchimento, se tu colocas ali o contrato junto ou não, tu fazes com o cliente, se costumas especificar ali os valores, quer dizer, de que forma se tu amarra a RT junto com o contrato, se tu faz um contrato além do orçamento, né, inicial da proposta de trabalho, tu tem ainda um contrato que tu assinas com o cliente, fora a RT, então como é que seria esse processo, assim, de como tu trabalhas, né, porque a gente tem a RRT como um documento, né, que a gente precisa, claro, para poder fiscalização, ou seja, dá para cliente, né, também se assegurar. E é uma responsabilidade que fica lá registrada no conselho. Quer dizer, tem um profissional habilitado cuidando dessa obra e desse projeto. Mas, em relação ao cliente também, a gente costuma, além da RRT, que já serve também como um certo contrato, fazer um contrato com o cliente que fica assinado, ou se fica mais somente numa proposta inicial, se tu amarra isso na RRT, em termos de valores. Como é que tu trabalhas nesse sentido? Eu faço uma proposta e nessa proposta eu já faço algumas cláusulas ali. Já fiz alguns contratos, mas não é uma coisa assim que eu sei que é uma coisa assim, porque o contrato, até a gente quando sai da faculdade, a gente vê muito assim, quero fazer uma especialização, quero fazer...
já N cursos, né? A gente sempre pensa em fazer mais especialização, a gente nunca acha que está pronto para nada. Só que a gente tem que pensar assim, ó, o que a gente já está preparado, o que a gente vai aprender vai ser com a experiência. Então vai ser a gente passando por cada vez assim por alguma coisa que a gente vai adquirir essa experiência. Às vezes, já querendo sair e fazer vários cursos, a gente vai sempre ficar muito, como é que eu posso dizer, para sempre com medo, assim, sabe? Então, assim, uma coisa que eu diria assim, daqui a pouco é bom já fazer a primeira coisa, tentar montar um contrato, sabe? Conversa com um advogado, tentando. A gente sempre tem algum amigo que é advogado, né? Então tenta ver com um amigo, assim, meio que trocar um serviço, te troca uma consultoria, tu me fornece um contrato, alguma coisa assim, já montar um contrato certinho. Eu digo assim, eu peguei alguns modelos, assim, fui ajustando da internet, mas às vezes eu penso nisso, não, tenho que parar e não, fazer o meu contrato certinho. Daí acaba ficando na proposta coloco umas cláusulas ali, mas assim, para ficar amarrado isso, né, coloco RT, mas eu vejo que eu tenho que parar e fazer, não, tenho que fazer o contrato, porque teria que fazer contrato para prestação de serviço, acompanhamento de obra, para interiores, para residencial, é que cada serviço é um serviço diferente, né, seria um contrato diferente também. Mas eu acabo ficando na RT, não anexo o contrato, né, mas acho que é isso. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar como é que preenche aqui a RT. Só que é que ela mudou de novo, né? Eu fiz até Exatamente, olha. Deixa eu ver se eu consigo Não foram mostrar. muitas mudanças, mas... E tem um modelo, né? O próprio conselho, ele tem um modelo de contrato. Só que nem sempre ele é aplicável, né? A gente tem que meio que fazer os ajustes dependendo do projeto. Então, mas já serve como um certo parâmetro, né? Para a gente poder se orientar. Mas é claro, é sempre bom se a gente puder sempre consultar com algum advogado ou alguém, né? Às vezes tem clientes que a gente tem uma necessidade de ter uma segurança maior, outros até não. Sim. Se tu pensa em trabalhar por conta, eu acho que a gente tem que acabar vendo mais a questão que a gente peca é muito administrativa, né? Essa questão de contratos, de como cobrar, de organização mesmo, que a gente acaba deixando muito assim, eu chamo assim que a gente é muito formiguinha, né? A gente é de baixar a cabeça e querer executar, que a gente acaba vindo com isso, esse vício da faculdade, que a gente baixa a cabeça e projetar, e daí quando tu tem um escritório próprio, tu tem que fazer tantas coisas que o projetar, às vezes, é o que te sobra menos tempo. Isso que tu falaste é bem importante, porque às vezes a gente, que nem assim, tá na faculdade, só tá ali fazendo o projeto da disciplina, quer dizer, não precisa se preocupar com mais nada, né? Então, e quando tu vais realmente colocar um escritório que tu vai trabalhar profissionalmente, aí tu percebe que, nossa, o projeto é 5%, na verdade, da demanda daquilo que tu tem que fazer. Então, ainda mais se tu tem uma equipe, tu tem funcionário, tu tem todo um planejamento de custo, até de como tu vai cobrar, como é que tu vai gerenciar essas pessoas, como é que tu vai, quer dizer, saber montar uma planilha, né, de organização, de clientes, de atividades. Isso não é fácil e não digo assim que acredito que a primeira pessoa assim que vai entrar no mercado já acerta de primeira, porque cada um vai ter um sistema, né, quer dizer, existe talvez um modelo mais genérico de planejamento que pode ser colocado, né, em prática, mas cada pessoa tem o seu sistema de trabalho e que é muito particular também de cada profissional, mas que é uma demanda bem grande de tempo, tem que, no sentimento, assim, depois na prática. Porque tu tem que administrar, tu tem que vender, tu tem que captar cliente, tu tem que conversar, tu tem que ir na obra. Então, assim, o tempo que às vezes tu faz é fora do escritório, é em casa que tu acaba projetando, alguma coisa assim. O tempo que tu tem de escritório, tu acaba tendo para administrar ele mesmo. Exato. O ideal é que tivesse diversas pessoas, uma equipe, cada uma exercendo uma função, quer dizer. Mas no início tu não consegue, né?
Exatamente. Alguém que fosse só para captar cliente, aquele que só fica desenhando, aquele que só fica pensando, projetando, aquele que vai fazer a parte de acompanhamento. Quer dizer, mas isso já é um modelo de escritório que foge bastante já da nossa realidade. Quer dizer, poderia existir e funcionar muito tempo atrás, né? Ou grandes empresas, grandes escritórios. Mas hoje em dia é mais difícil, né? E até a gente não falou muito do projeto comercial, né? Porque o projeto comercial, além de todas essas aprovações, tem uma que é bem importante, que é o dos bombeiros, que é a parte do PPCI, que desde que teve a Lei Kiss, né, que teve aquele acidente, ela ficou bem difícil, assim, bem difícil para ser aprovada, né? Eles até flexibilizaram um pouco para alguns tipos de edificações. Então, hoje tu consegue, na verdade, hoje até um contador consegue fazer uma aprovação de um projeto de PPCI pelo sistema, porque os comércios acabam pedindo o alvará, né? Então, ele sabendo mexer um pouquinho, ele consegue fazer, que não seria o certo, né? Porque ali tu vê que pode ser só um arquiteto ou um engenheiro para fazer, mas até 750 metros quadrados, e sendo um risco leve, baixo, tu consegue fazer pelo site. Que é bem ruim, né? Sim, tu acaba perdendo também um pouco do mercado, né? Antes eu trabalhava bastante, eu trabalhava mais com PPCI, só que por causa da burocratização e mudança de leis, ficou muito difícil, muito difícil. Porque daí ficou 1000 vezes pior que a prefeitura para te conseguir aprovar um projeto. Ficou, parece que quase impossível. Nossa. Então, assim, quando eu tenho pego, assim, se é uma área até 750 metros de risco leve, baixo ou médio, assim, que consiga fazer pela internet, daí eu faço, mesmo assim, eu faço o projeto com todos os equipamentos necessários para o cliente e emito esse alvará pelo site, que é o site do Sisbom. Então, o comércio ainda tem, além de todas essas aprovações na prefeitura, no DEMAI, que precisa também, tem mais a do PPCI. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa específica que vocês tenham dúvidas? Mais em relação ainda à aprovação, orçamento, RRT? Se quiser, eu posso abrir o site aqui da RT para dar uma olhadinha. Tá me ouvindo? Oi, sim. Ah, tá. Além da aprovação, tem a questão também do habite da casa, né? Sim. Recolher imposto sobre a obra. Aí eu queria saber, nessa etapa, o arquiteto ele está junto também, ele que continua dando andamento, ou ele só orienta o cliente, e o cliente faz isso depois? Nessa etapa o cliente também já pode fazer, o arquiteto faz, mas o cliente também pode fazer, porque geralmente, assim, ó, a gente entra com a licença da aprovação do projeto, e daí a obra vai durar ali, vamos dizer, 1 ano. E o cliente nem vai pedir o habite agora, o cliente vai pedir o habite bem depois, ou ele vai querer pedir habite só para um dia ter os documentos, assim, para vender, alguma coisa assim, né? Então, eu acabo deixando mais para o cliente, claro que eu oriento, né, como que ele quer, mas às vezes acaba sendo bem mais tarde, assim, que eles pedem. Mas é fácil, só aqui em Canoas eu acho que é bem tranquilo, assim, né? É um formulário que tu pede, tu consegue emitir a taxa pelo site do Habite e só encaminha lá no órgão, lá no sistema.
Aqui é bem fácil de fazer. Porque daí ele tendo o Habite ali, ele já consegue fazer daí depois os trâmites da documentação, né? Sim, Mas a pelo que eu averiguação, vejo, assim, pela minha experiência, é mais quando a pessoa quer vender o imóvel, que eles acabam fazendo até o final, assim, fazem bem certinho, né, todos os passos, assim. Ou financiamento, né? Às vezes está financiado, daí precisa o Habite para receber a última parcela. Daí não, daí eles fazem direitinho, a gente vai lá, pede. Mas aqui em Canoas é bem tranquilo, assim, é um formulário que tu preenche ali, tu consegue emitir a taxa pelo site, a do ISQN, que é da mão de obra, eles me enviaram por e-mail, eu enviei para o cliente pagou também. Foi bem tranquilo, assim. Essa parte eu nunca vi, como eu vi algumas obras de financiamento caixa, aquisição e construção. O que eu vejo também é a questão da Habite, é que enquanto o cliente está construindo, né, ele paga só os juros obra. Eu vi um relato, acho que foi na empresa da Bolognese, que os clientes não ficaram pagando só os juros obra, não sabiam, né, não pediram a Habite, e acharam que já estavam pagando o financiamento, mas na verdade já estavam 1 ou 2 anos pagando só os juros obras. Aí depois que pede a Habite, a verba da matrícula certinho, que eles começam a pagar o financiamento. Né? É porque eles não explicaram para ele, mas quando tem financiamento, essas coisas, ele só termina quando tem o Habite. Sim. Interessante. Eu tenho um cliente que a gente está nesse processo do DEMAI também, e a Habite, e ele ainda não conseguiu finalizar o financiamento porque falta o Habite. Então, ele já está quase 1 ano a mais depois que já está praticamente finalizada a obra, com essa função da aprovação, finalizar a aprovação, para conseguir pedir o Habite para terminar o financiamento. Então, tá. Vê se vocês querem mostrar ali a RRT. A gente tem ainda uns minutinhos. Se o pessoal não tiver mais nenhuma dúvida. Eu acho que talvez seja importante para os visualizar de como aparece. Que isso é uma parte, né, dentro do SICAL, então só depois que vocês têm o registro do conselho é que vocês terão, né, esse acesso. Deixa eu ver se aqui tá certo. Senão qualquer pessoa vai ali e entra, né, então... Apareceu aqui, deixa eu ver o que é. Apareceu. Uhum. Mas não apareceu a do CAL, né? Apareceu a página. Tá aparecendo a página aqui do CAL. Não, mas deixa eu ver aqui. Acho que é essa daqui. Essa aqui, ó. Aqui, então, para preencher a RT, até tem que ver assim, ó, quando faz uma construção pequena, por exemplo, da Caixa, eu já fui contratada por uma imobiliária para fazer 10 casas pela Caixa, pelo Minha Casa Minha Vida. Então, eram casas, assim, até acho que 40 metros quadrados, nem isso. Então, tu pode fazer uma RT única, que é uma RT mínimo aqui, ó. Daí, isso também é uma coisa, às vezes, que tu não sabe. Tu vai fazer uma RT normal, essa RT simples aqui, que geralmente é essa que a gente faz. Que daí é uma RT para projeto e uma RT para execução. Só que daí, depois, eu fiquei sabendo que podia ser uma RT aqui mínima. E tem a RT social também, que daí não... Ó, que é até 100 metros quadrados. Então, por isso que é sempre bom dar uma pesquisada antes de começar, porque não é só sair preenchendo as coisas, né? E aí é o que já foi modificado, né, Veridiana? Quer dizer, tem algumas coisas novas aqui, então... o site está bem complicadinho, tá novo. Tá novo, tá difícil. Então, por exemplo, isso aqui é algo que mudou agora, gente, recentemente, né? Então, por mais que a gente mostre para vocês algumas coisas, daqui a pouco, sei lá, o ano que vem eles estão sempre atualizando e sempre aprimorando. Bom, que é para melhor, né? Dá para dizer assim que eles estão cada vez mais especificando coisas, estão dividindo,
né? Então, nesse sentido, está sendo, né, melhorado. Mas só que sempre fica olhando. O bom é que sempre tem esses sinaizinhos ali, né, os pontos de interrogação, quer dizer, que nem a Veridiana falou, a gente tem que estar sempre, não pegar, sair clicando e preenchendo, porque daqui a pouco mudou algum detalhe ali, alguma coisa, então tu tem que estar antenado para ir no lugar certo. Então, só que, por exemplo, tem 4 tipos diferentes de RRT, uma social, uma mínima, uma múltiplo mensal e uma simples. A simples é a mais usual, porque acaba sendo projetos, né, com mais de 100 metros quadrados, dificilmente a gente acaba fazendo um projeto, por exemplo, de uma casa com menos do que isso, e aí dentro dessa RRT simples é que tu faz de projeto somente, ou projeto e execução, e aí dentro de cada ícone desses que vocês selecionam, daí vocês vão estar dentro das atividades ali, selecionando aquilo que se encaixa no projeto. Eu acho que vou ter que compartilhar outra tela para entrar aqui dentro da RT. Só um pouquinho. E aí lá em cima tem, por exemplo, contratantes, né? Então, tu registra, antes de começar a preencher a RRT, tem a parte de contratantes. Eu vou falando aqui para a Vera aqui achar ali. Então, contratantes, então é onde tu coloca o nome do cliente, coloca os dados do cliente, quer dizer, não é relativo à obra em si, né? Tu coloca os dados do contratante. Porque depois, no iniciar o preenchimento da RRT, tu só busca o contratante, que daí já vai os dados automáticos do sistema. Que também isso é uma coisa que vai aprendendo na... Porque às vezes tu vai lá e diz, não, mas por que eu não preenchi o contratante antes, né? Quer dizer, tu preenche antes de iniciar a RT, tu já tem os dados do contratante prontinhos ali, vinculados para puxar para dentro do documento. Sim, eu vou tentar abrir aqui, acho que fica melhor. Aqui, compartilhar tudo. Tá, aqui, ó. Aí, já tá aparecendo. Tá. Aparecendo. Vou colocar uma aqui que eu preenchi agora. Ó, aqui eu boto o CPF do cliente. Então, aí a Veridiana... fica legal já... também, é que já aparece aqui se tem, ó, se não tivesse, daí ele ia colocar novo, né? Daí já tem os dados aqui, preenche tudo. Isso aqui já também mudou, ficou bem bom esse daqui. Ó. Aqui, ó, olha só, esse ícone aqui que ficou bem legal também, utilizar endereço do contratante, ó, já preenche automático aqui também. Bueno, não preencheu, mas tá. Aqui que eu falei antes na descrição, ó, aqui que a gente coloca por exemplo, assim, eu sempre coloco que é uma obra nova, é uma reforma, é um sobrado, vão usar materiais de primeira linha. Eu gosto de colocar algumas informações aqui dentro dessa descrição aqui do serviço. Coloco aqui também aquela informação que eu disse, que não tem aqui nas atividades. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, essa atividade compreende a fundação e a impermeabilização. É aqui nessa descrição também que a gente vai colocar. Por exemplo, aqui, ó, que eles mudaram. Uma habitação unifamiliar, que seria uma casa, né? Aqui, adicionar grupo. Isso aqui, projeto. E aqui, atividade. Então, para um projeto residencial, eu vou colocar projeto arquitetônico. Aqui eu vou colocar a metragem. Por exemplo, 100 metros quadrados. Unidade de medida. Ó, vincular atividade, projeto. Agora eu coloco outro aqui. Aqui eu posso adicionar mais de uma. Então, todas aquelas atividades que eu já falei, na verdade, se tu for responsável pelo projeto arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, como eu falei, e estrutural, tu pode já colocar elas todas aqui, todas numa mesma RT. Mas se tu tiver outros profissionais, eu vou contratar um engenheiro eletricista para fazer o projeto elétrico, porque ele vai ser mais detalhado, alguma coisa assim, então daí tu coloca só o arquitetônico mesmo, né? Eu geralmente, para aprovar o projeto residencial, eu coloco todas para ser aprovado, todas as que eu sou responsável, né?
Daí aqui eu coloco 155, 151, ó, instalações prediais hidrossanitária. Aqui repete, ó, vincular, e ela vai criando tudo ali embaixo. E aqui projeto. Aqui, prediais de baixa tensão. E quando for de alta tensão, daí é só engenheiro eletricista que pode assinar. E aí tu já deixa vinculado todas necessárias para aprovação. Tu já deixa tudo Isso. já prontinho. Uhum. E aí, porventura, É, se vier outra pessoa fazer, daí tu só exclui daí aquela isso, parte. daí tem que dar baixa, né? Tem que dar baixa, tem que enviar um documento para o CAL dizendo que tu não é mais responsável por aquela atividade, né? Por exemplo, aqui de estrutural, eu sempre coloco aqui de estruturas mistas e depois lá eu vou colocar assim, ó, quer ver? Ó, 1.2.5. Sim. Daí aqui eu coloco aqui, ó, a atividade 1.2.5 está inclusa as fundações de concreto armado. Porque não tem uma atividade sobre fundações, entendeu? E eles pedem para ser aprovado. Concreto armado. E daí coloco também sobre a impermeabilização aqui, está incluso a impermeabilização em todo o lote. Isso é bem importante, né, gente, porque como não consta, né, que nem a arquiteta Veridiana está falando, então é necessário fazer essa observação. Talvez o conselho aprimore, de repente cria, né, uma atividade para isso, daqui a pouco na sequência. Mas enquanto não existir, tem que fazer essa descrição. Daqui a pouco, eu não sei como é que é no CREA, daqui a pouco no CREA tem essa atividade mais específica. Só que como eu faço para aprovar o projeto, daí eu acabo fazendo assim. Depois, quem for executar, ou se eu tiver o outro engenheiro que vai fazer o projeto, daí eu faço como eu falei. Eu excluo depois de aprovado para ele ser o responsável técnico, né? Ó, daí aqui, como é uma residência, por exemplo, daí eu não preciso ter acessibilidade, a princípio, né? Porque daí seria só para edificações abertas ao público. Ó, salvar e avançar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eles pedem. Ah, é que não preencheu aqui. Deixa eu colocar qualquer endereço aqui. Se ele vai. Não foi. Agora foi. Aqui uma coisa bem importante também que a gente tem que cuidar. Aqui o número do contrato, como não tem, eu coloco 1. A data da celebração é sempre o dia que tu está fazendo a RT. A data de início também. Coloca sempre o início, a data de início quando tu está fazendo a RT. E a previsão de término. Eu geralmente dou assim, ou 6 meses ou 1 ano para finalizar. Que já aconteceu comigo de eu receber uma multa, de eu ter feito a RT depois, foi na FAPA até, foi uma obra que eu fiz com uma equipe técnica, eu era responsável pelo hidrossanitário, e eu deixei para fazer RT depois, e foi feita uma fiscalização na obra e não tinha RT hidrossanitário, e quando eu fiz, eu recebi uma multa por causa dessas datas.
Então, eu tenho que cuidar isso também. Isso é uma orientação que o conselho, né, chama bastante atenção. Quer dizer, o ideal é sempre você fazer RT logo que tu vais iniciar o serviço. Porque daí se bate a fiscalização, quer dizer, a RT já existe. Porque se não existir, bate a multa. E hoje em dia a fiscalização, ela está cada vez mais, né, ativa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, uns detalhezinhos, ele por causa de uma data, né, tu acaba tendo que pagar. Bem colocado. Até por um dos motivos que disseram que foi dissolvido em dois conselhos, né, para ter mais fiscalização, né. Aqui tem gente que não coloca, assim, dependendo do serviço, às vezes quando é um serviço grande ou tem várias empresas, vários profissionais, o pessoal acaba não colocando o valor do contrato. Quando é assim, só eu e um cliente, eu gosto de colocar o valor aqui, tipo, para ele ter ciência, para ter registrado tudo certinho aqui o que foi contratado, né? E até porque ali também quase que vale, né, Veridiana, como um registro até para poder depois, o cliente dá um 71, né? Quer dizer, é um reforço do próprio, não fiz o contrato, quer dizer, mas se está registrado na RRT ali o valor, quer dizer, também é uma garantia que a gente tem de uma comprovação do que aquilo que foi cobrado. Não deixa de ser um recibo, né? Daí aqui só vale avançar. Aqui, declaro também. Aqui já tem uma descrição, deixa eu concluir o cadastro. Confirmar. Tem passos que são bem intuitivos, né? Tu vai fazendo e preenchendo. Aqui, eu só não vou fazer aqui para não, Aqui tu gera o boleto. Gerando o boleto, tu imprime o boleto. Uma coisa que tem que cuidar, que até ser pago, antes não era assim, mas agora até ser pago, ele sai como uma RT de rascunho. Então, só depois que é feito o pagamento, que entra no sistema, que ele fica registrado. Então, se tu for imprimir para já anexar no processo para levar na prefeitura hoje, vai ficar assim, até entrar o pagamento. Daí tu tem que levar o comprovante de pagamento junto. Daí fica tudo descrito aqui, aquela descrição que eu coloquei a mais. E as atividades. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu queria mostrar de Canoas. Eu tô mostrando toda a tela, né? Agora dá para mim entrar aqui. Em Canoas, eles estão fazendo agora todo o processo online, aprovação online do processo. Tá conseguindo ver? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Agora sim. Sim, todo mundo. É que travou a minha tela aqui, tá? Eu não tô conseguindo me ter parado para mim. Não sei se é alguma coisa do sistema. Só para avisar, tá? Eu tô ouvindo normalmente, pode continuar. Só que a minha aqui deu uma travada. A tela que vocês estão conseguindo ver, que é sobre os processos? Cadastro de processo? Sim, cadastro do requerente para abertura de processo novo. Aqui em Canoas eles estão fazendo, parece que em Porto Alegre eu não fiz agora ultimamente, mas parece que até 100 metros eles estão fazendo pelo site também, aprovação de projeto. Então aqui preenche tudo, e aqui também tem ali, depois é só mandar por PDF todas as documentações que eles solicitam. Ficam aqui essas informações, né? O que tu quer, licença para construção, que é o que geralmente tu vai fazer, né? E aprovação do projeto, que é a primeira coisa, né? Que tu vai para fazer a casa. Aqui, confira a lista da documentação necessária. Eu gosto sempre de fazer assim, eu faço tipo um espelho do projeto. Eu imprimo para fazer um checklist. Aqui, Deixa eu ver onde é que eu abri aqui para mostrar para vocês. Aqui,
Tá, voltou para novo. Deixa eu ver aqui. Eu queria mostrar onde é que tem aqui. Acho que é aqui. Aqui, ó, daí tem a lista dos materiais, dos formulários que é para fazer, ó. Código de obras, o plano diretor, a relação de documento, ó. Eu gosto sempre de imprimir esse daqui e deixar na frente do projeto. E daí eu faço tipo um checklist, né, para ele aqui, ó. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Tá. Daí aqui tem o formulário padrão, que daí tu preenche ali. Isso aqui é uma taxa, o boletim de cadastro imobiliário, que tem que ser retirado na fazenda, também consegue fazer online. Aqui a taxa de alinhamento, conforme atestado do terreno, tu consegue fazer online também, consegue emitir para o cliente, bem tranquilo. Aqui a relação das plantas que precisam, ó, planta de localização, situação, planta baixa, fachada, corte, levantamento planaltimétrico. Esse daqui é só em alguns casos mais comercial que eles pedem, dificilmente é residencial. Especificações técnicas, aqui o memorial descritivo, eles sempre pedem isso. Planta da localização do esgoto sanitário, é aquela planta ali que eu mostrei para vocês, bem simples, que é o perímetro da edificação e as caixas de esgoto sanitário que tem no pátio. Vai ter uma atrás e uma na frente, fossa e filtra e liga na frente, né? Aqui, protocolo de PPCI é só se for comercial, ART ou RRT, no projeto arquitetônico, né? Ou acessibilidade, se for comercial também. Esse aqui que eu disse antes, ó, matrícula atualizada do imóvel. Esse daqui daí tem que ser retirado no registro de imóveis. Eles pedem até 6 meses. Então, às vezes, tu vai retirar, o cliente vai retirar, tá só o terreno ainda. Às vezes é para regularizar e tá só o terreno. E ele tá pagando IPTU alto e nem sabe o porquê. Que não foi regularizado no registro de imóveis a casa dele. Esses aqui também, eles pedem mais quando é comercial. Esse aqui é a anotação do registro responsável. Esse aqui é dos complementares, ó, que daí eu já coloco projeto e execução. Então, por isso que eu digo, às vezes, que eu já faço a ART dos projetos e da execução para poder ser aprovado, para o trâmite ser mais rápido. E depois, se eu continuar acompanhando, se ele me contratar para acompanhar a execução, tranquilo. Se não me contratar para acompanhar a execução, daí eu retiro e dou baixa no local. Ó, o comprovante de pagamento. Então, tudo isso aqui agora eles estão fazendo tu pode fazer um PDF e anexar lá e no site, e daí a gente consegue ir tramitando por e-mail. Tá bem mais ágil, né? Deixa eu tirar aqui. Oi, Veridiana, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo? Tudo bem. A professora Silvana saiu, a conexão dela não ficou boa, mas estava te acompanhando aqui todo o tempo. E então, assim, para fazer os agradecimentos, né, em nome aqui do curso, a professora Silvana não estava conseguindo reconectar, mas a tua apresentação foi muito esclarecedora, eu acho que ajudou bastante, mostrou exemplo, né, de alguns projetos e também permitiu que tu compartilhasse um pouco da tua experiência quando saiu do curso. Eu acho que isso é muito rico para quem está agora aqui também nessa fase final de graduação e, enfim, em seguida entrando no mercado de trabalho, ouvir esse teu relato vamos chamar recém-formada, porque eu também me coloco junto ali com a professora Silvana como uma geração anterior, né? Eu já tenho alguns anos de formada, mas a gente está sempre aprendendo. E eu acho que esse teu depoimento de dizer, olha, a gente fazia assim, agora mudou,
o sistema está sempre se renovando e a gente também tem que estar sempre aprendendo e se adaptando. Eu acho que a palavra é essa, né? A gente aprende a fazer um processo que depois vai ter outras maneiras de fazer, aprovação, o próprio desenvolvimento de um trabalho com todas essas disciplinas que envolvem um projeto, não só a aprovação, mas o desenvolvimento do projeto. Então, acho que foi muito rico aqui a tua contribuição. Ai, Eu que bom. agradeço a oportunidade também de poder compartilhar esse momento, assim, de te receber aqui como profissional, como arquiteta. Fico muito feliz, também tenho uma boa recordação, né, daquela turma sempre no meu coração. E então, assim, te agradecer pela participação, agradecer também aqui todos que nos acompanharam com as perguntas, dizer que esse conteúdo vai ficar disponível, né, que pode ser compartilhado também, vai estar no canal do nosso curso. Se tu nos autoriza a divulgação, a gente vai colocar lá, para Claro. que outros colegas e alunos também possam acompanhar. Sim, Então, eu fico à disposição também, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida depois, quiser perguntar pelas redes sociais, né? Eu fico à disposição de também estar esclarecendo alguma dúvida a mais que eu puder, né? Tô sempre à disposição. Eu gosto muito de estar compartilhando, assim, a minha experiência, né? E para o pessoal não ter medo, assim, a gente sempre sai com medo da faculdade, né? Mas procurar dar a cara a bater mesmo, porque só assim, só a gente errando, a gente vai aprender. E uma frase que tem assim, quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente aprende, né? Então, erre rápido para aprender rápido, né? É verdade, isso mesmo. Então tá, Veridiana, muito obrigada. Um sucesso para ti, né? Que continue assim nessa trajetória profissional. E sempre que possível, esteja então com a gente de alguma forma compartilhando ou participando de alguma atividade também. Você pode contar sempre comigo. Muito obrigada. Obrigada pela presença aqui. O pessoal também está agradecendo, dando boa noite. E depois a gente compartilha então esse conteúdo. Muito obrigada. Tá, beijão. Beijo.